sabemos a importância que tem a avaliação dos esquemas para o nosso trabalho. Sabemos também que nós precisamos usar um escopo de avaliação. Existem outros instrumentos que também precisam ser usados e, naturalmente, a história de vida do nosso paciente. O baralho de esquemas traz muitas possibilidades. Além da possibilidade de avaliar, o baralho de esquemas também traz a possibilidade de psicoeducarmos o nosso paciente e dele também fotografar as cartas e levar no seu smartphone como um flashcard. Nós sabemos o quanto é importante uma avaliação acurada dos esquemas. Por isso, utilizamos um escopo, ou seja, alguns instrumentos e, claro, os questionários e inventários também. Contudo, existem pacientes evitativos que não respondem os questionários. Dessa maneira, nós precisamos buscar outras alternativas. Uma delas é o baralho de esquema. O baralho de psicoeducação e esquemas contém os 5 domínios. As cartas dos domínios estão separadas por cores. Cada uma delas contém informações importantes. Por exemplo, o tipo de dificuldade que envolve os esquemas que fazem parte da história do nosso paciente. Além disso, a origem familiar, ou seja, o ambiente emocional dessa pessoa, que deu naturalmente origem aos esquemas. A importância disso é justamente porque, dentro dessa questão da origem típica familiar, é muito fácil o paciente se identificar. E a partir daí, a psicoeducação dos esquemas vai ficar ainda mais clara para cada um deles. Cada domínio apresenta os seus relativos esquemas. Por exemplo, o domínio de desconexão e rejeição apresenta os esquemas de privação emocional, defectividade e vergonha, isolamento e alienação, abandono e estabilidade. As cartas dos esquemas também são instrumentos muito eficazes. Elas contêm, de um lado, todas as crenças relacionadas com o esquema. Dessa maneira, ao pedir para o paciente ler essas crenças, que na verdade estão aqui colocadas como pensamentos, justamente para que não haja uma evitação, uma rejeição a respeito disso, o paciente, quando ele se sente avaliado, ele fica muito incomodado. Quando você pergunta se esses pensamentos dizem respeito aos pensamentos que ele pode ter ou que ele costuma ter, é muito fácil para ele se projetar, é muito fácil para ele reconhecê-los. Assim, a partir do reconhecimento do paciente das suas crenças, nós podemos avaliar se esse paciente tem ou não esse esquema. Vai depender do número de pensamentos que ele costuma ter. Por exemplo, no esquema de abandono, nós temos 7 crenças colocadas na carta. Tenho medo de perder as pessoas que amo e me preocupo com a possibilidade de que possam morrer ou me deixar, ou meus parceiros sempre são estáveis, logo vão se apaixonar por outra pessoa e eu serei abandonado. Esse tipo de pensamento, que corresponde a uma emoção muito forte, que nós sabemos que a validade ou a valência das emoções nos esquemas é muito elevada, faz com que o paciente imediatamente se reconheça nesses pensamentos, ou seja, nessas crenças. O outro lado da carta contém o conteúdo dos esquemas. Na verdade, é a nossa psicoeducação. A partir daqui, ele vai ter detalhadamente o esquema descrito. O esquema de abandono, por exemplo, ele se apresenta em 2 tipos. Um é o abandono baseado em dependências e o outro é o abandono baseado na instabilidade emocional ou perda. A carta do esquema de abandono traz a psicoeducação geral do esquema e também a psicoeducação de cada um desses tipos. Uma das grandes vantagens de se trabalhar com baralho é justamente porque o paciente vai utilizar alguns sentidos para tomar conhecimento dos seus esquemas. Se você só usa, na verdade, a audição, vai ser muito pouca coisa que você vai poder aprender. Quando você utiliza a visão, quando você lê uma carta, quando você utiliza o tato, quando isso se torna concreto de alguma maneira, porque está nas suas mãos, isso passa a ter para o paciente uma possibilidade muito melhor dele registrar aquilo que está sendo psicoeducado.
Além disso, nós podemos pedir para o paciente fotografar a carta e ele vai ter todo esse conteúdo no celular dele. Por que isso é importante? Porque o paciente precisa fazer uma automonitoração dos seus esquemas. Ele precisa perceber quando os esquemas são ativados. E a partir do momento que ele tem essas informações com ele, e a partir do momento que ele introjeta essas informações, é claro que ele vai estar muito mais preparado para perceber quando há uma ativação relacionada a ele. Muitos pacientes também gostam de rever, de voltar e fazer perguntas a respeito dos esquemas. Isso também dá a possibilidade do paciente fazer uma reflexão sobre isso. Isso é bom por quê? Porque além da psicoeducação, isso vai fazer com que o paciente trabalhe a sua memória, trabalhe e nos traga informações sobre situações, imagens que nós podemos trabalhar com os nossos trabalhos experienciais, com imagem e com cadeira. O baralho de esquemas, além de avaliar e psicoeducar, nos traz essa possibilidade de que o paciente, a partir dessas informações, possa rememorar situações nas quais as suas necessidades básicas não foram atendidas, essas situações tóxicas que deram origem ao esquema.